Vem cá, Yuri. E eu queria que vocês aplaudissem para honrá-los. Eles se deslocam da sua igreja para estar conosco essa manhã. Eles dois são lá da IBC. E nós teremos um louvor diferente hoje de manhã. E eu queria que você realmente aproveitasse e fosse conduzido realmente pelo Senhor a um tempo de louvor que vai agradar certamente o coração de Deus. Amém? Amém. Deixo vocês com a Randa e Oriane. Bom dia, povo amado. Eu me sinto em casa. Já estive aqui um domingo desses. Estive alguns dias de férias e disse, eu vou lá conhecer aquela igreja tão especial. O primeiro culto desse ano estive aqui. Foi muito bom. E é muito bom estar aqui com vocês. Eu quero dizer para vocês que tocar forró de manhã já não é muito fácil, né? Num local agradável, com ar-condicionado, sem ter poeira para subir, fica mais difícil ainda. Então eu quero convidar você a louvar a Deus mesmo, com toda alegria. Não combina ficar parado e assistindo forró, tá, gente? Tá no Ceará, então a gente tem que mexer, nem que seja o dedão do pé lá. E a gente vai celebrar Deus com alegria. Mesmo que você talvez nem conheça bem a letra, a gente vai passar aqui as letras no telão. Espero que seja um tempo precioso. Todas as canções são canções que de fato mexem com a nossa vida, mexem com o nosso coração. E é sempre fruto de uma história, né? Não são músicas comerciais, são músicas que têm a ver com vida mesmo. Espero que você aprecie. Tá bom? Vamos lá, louvai ao Senhor, primeira música. Porque Ele é bom, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor. Mais feedback. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, louvai ao Senhor. Louvai-o nos céus, louvai-o na terra, louvai em todo o tempo, santo é o Senhor. Louvai-o nos céus, louvai-o na terra, louvai em todo o tempo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Porque Ele é bom, cantai ao facinho, né? Cantai ao Senhor porque Ele é bom, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor porque Ele é bom, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor porque Ele é bom, cantai ao Senhor. Cantai seu amor, cantai sua beleza, cantai, grande é o Senhor. Cantai seu amor, cantai sua beleza, cantai a uma só voz. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Dançai ao Senhor porque Ele é bom, dançai ao Senhor. Dançai ao Senhor porque Ele é bom, dançai ao Senhor. Dançai ao Senhor porque Ele é bom, dançai ao Senhor. Dançai ao Senhor porque Ele é bom, dançai ao Senhor. Dançai com alegria, dançai com gratidão, dançai em sua presença de todo o coração. Dançai com alegria, dançai com gratidão, dançai em sua presença de todo o coração.
final do ano passado, Deus nos deu o privilégio de gravar um segundo CD com o título Muito Mais Que o Milagreiro. Ele foi composto por dois compositores baianos que nos conheceram. A gente formou aí uma equipe muito bacana. Nos juntamos com a Meg Banhos, com o Euriano e fizemos esse material. As músicas todas falam do Evangelho de Jesus. E eu queria cantar algumas dessas canções, Muito Mais Que o Milagreiro. E aí nós vamos intercalar com alguns cordéis. Aí, se você quiser, pode sentar para você apreciar um pouco mais. Fica à vontade, se quiser ficar em pé também, tá certo? Sou um simples sanfoneiro que adora um grande rei. O meu nome é Orlando Neri. Veja o que esse rei me fez. Transformou a minha vida, dividiu a história ao meio. Esse rei é Jesus Cristo, muito mais que um milagreiro. Se tem algo que aprendi lendo a Santa Escritura, ao avistar a mais pura verdade que descobri, é que lá eu conheci um homem sem formosura, também sem grande estatura, mas de grande bravura, que veio ao mundo enviado por Deus para morrer pelos pecados meu e seu. Um cabra inteligente de grande sabedoria, amigo do pobre e do rico, conhecido como Messias, que fez muitos milagres e a muita gente ensinou sobre o amor de Deus que sobre nós se derramou. Esse cabra nunca pegou numa arma, nem num cabo de facão, mas somente com suas palavras fez uma grande revolução. Alguns o chamavam de profeta, outros de charlatão. Para alguns ele era um rei, para outros pior que um ladrão. Eu só sei que esse homem merece muito respeito, pois veio ao mundo, morreu por mim e você e dividiu a história ao meio. Esse homem é Jesus de Nazaré e ele é muito mais que um milagreiro. Nas andanças dessa vida, quem é que nunca ouviu falar desse Nazareno que a história dividiu? Muito mais que um milagreiro é Jesus Cristo de Deus, curador de corpo e alma, sara mente e coração. Para quem iremos nós? Iremos nós pra quem? Se palavras de vida eterna é só Jesus quem tem. Para iremos nós pra quem? Se palavras de vida é só Jesus quem tem. Ele é fonte de água viva que nunca vai secar. A verdade e a vida, o caminho, a solução. Maravilhoso conselheiro do amor e do perdão. Para quem temos nós pra quem? Se palavras de vida eterna é só Jesus quem tem. Para quem iremos nós?
Jesus só podia ser Deus. Isso estava claro em tudo que ele fazia. Certo dia, durante a Santa Ceia, Jesus se agacha e pega uma bacia para lavar os pés dos que com ele comeria. Pedro se invocou e disse que essa atitude ele não ia permitir. Jesus olhou para ele e disse: ou deixa eu lavar ou pode partir, pois comigo parte nenhuma jamais terá. Aí Pedro disse: menino, pois lave os pés, lave as mãos, lave as orelhas, pode até esfregar, pois onde tu for, eu também quero estar. Aí Jesus, sabendo que só, disse que Pedro negaria antes do galo cantar. Pedro se assustou com aquilo e não quis acreditar. Na verdade, nenhum dos discípulos acreditaram quando Jesus falou do que ia sofrer. E quando viram que não era brincadeira, rapaz, esses cabos começaram a tremer. Pior do que Toyota em Ponto Morto. Mas Jesus disse: se aveste não, bem baiano, se aveste não, homem, que eu vou, mas deixe minha paz. A minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas vou deixar o Espírito Santo que irá nos consolar. Essa aqui fascina, certo? Vocês vão aprender rápido. A paz que eu dou, o mundo não tem, não é daqui, do céu provém. A paz que eu dou, ninguém mais dá, nem dá à venda, não se pode comprar. É uma paz que muito mais que o sossego, vai muito além de simplesmente não ter medo. É uma paz que mesmo em meio à aflição não abandona, mas consola o coração. É uma paz que desafia o entendimento, pois não carece de lugar ou de momento. É uma paz que não vos deixa nem na dor, traz o consolo e a presença do Senhor. Que eu dou, o mundo não tem, não é daqui, do céu provém. A paz que eu dou, ninguém mais dá, nem dá à venda, não se pode comprar. Com essa paz podeis andar pelo deserto e ainda assim sentir que Deus está bem perto. Até em meio à mais profunda escuridão, deixar seguro e tranquilo o coração. Não elimina ansiedade e aflição, pois os aviso o tempo certo eles virão. Mas alegrai-vos, vejo meu exemplo aqui, em meio às lutas desse mundo eu venci. Não tem, não é daqui, do céu provém. A paz que eu dou, ninguém mais dá, nem dá à venda, não se pode comprar. A paz que eu dou, o mundo não tem, não é daqui, essa lá do céu provém. A paz que eu dou, ninguém mais dá, nem dá à venda, não se pode comprar. Jesus realizou seu trabalho por 3 anos e durante esse tempo por muito canto ele perambulou. Certo dia, saindo de Jerusalém e Jericó ficou. E por onde ele andava, tinha mais meio mundo de gente. Era pobre, rico, aleijado, gente ignorante e inteligente. Tinha gente que falava, gente muda, gente que ouvia, gente surda. E nesse dia em Jericó, tinha um cego que era ruim da vista, mas bom de gogó. Pois quando soube que era Jesus, gritou assim: Jesus, filho de Davi, tem dó de mim. O povo achou ruim, pediu para o cego se calar, mas o cego continuou e quase rasga a goela de gritar. Aí Jesus, que não é moco, ouviu e para ele perguntou: fala, cego, o que é que tu quer que eu faça? Tu não me chamou? O cego foi curto e grosso: mestre, eu quero ver. Aí Jesus foi mais curto ainda: pois vá, meu filho, sua fé curou você.
Quando bem cedinho dava pra sentir um alvoroçar. O filho do homem tá vindo pras bandas de cá. Me posicionei na beira do caminho pra me garantir. Quem sabe é por aqui que ele vai passar. Perdi minha visão, minha vida desandou, tô sem perspectiva. Mas esse Nazareno é homem de Deus, pode mudar minha vida. Um fio de esperança ressurgiu em mim com essa notícia. Era minha chance, quanta emoção enchi o peito e Jesus, filho de Davi, tem dó de mim. 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 E os seus amigos me repreendiam, mandando-me se aquietar, mendigo, pra não importunar. Aí é que eu gritava de todo o coração. Foi quando eu percebi que o zum 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 parou. Alguém falou pra mim que o mestre me chamou. Na capa me desfiz, no salto levantei. Eu estremecia de tanta alegria de frente pra Jesus. Ele me perguntou o que eu mais queria. Jesus, filho de Davi, eu quero ver. 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 O mestre respondeu: vai-te, filho meu, tua fé te salvou. E no mesmo instante o milagre se deu. E diante de mim eu podia ver o Filho de Deus. O meu coração se encheu de gratidão. A minha alegria era contagiante, não dava pra esconder. E todo mundo via e dava glória a Deus. Dava glória a Deus. A partir daquele dia eu não era mais o cego Bartimeu. E olhando pra Jesus eu me comprometia. Jesus, filho de Davi, vou te seguir. 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 São histórias como essa que nos desafia a cumprir a nossa missão como discípulos de Jesus. Missão essa que não tem a ver com apenas receber, mas com dar, com doar. Essa próxima canção se chama Coração Nordestino. Está se tornando um hino pro lamento, pro louvor nordestino. Lembro da história do meu pai, que foi meu sanfoneiro, meu professor de acordeon, 9 anos de idade.
Com 12 anos eu já me tornei músico profissional. O orgulho, né, da família, o artista. E cheguei com 13 anos na maior rede de bandas de forró do Brasil, que foi o Mastruz com Leite. Mas com 17 anos de idade, Deus me fez um chamado tão irrecusável. Chamado esse que era para Ele, para segui-lo, para viver os propósitos dEle. Eu não tinha ideia do que me esperava, sabe? Mas logo Ele revelou que aquilo que Ele criou, como a música, o acordeon, o forró, Ele queria usar também para manifestar a glória, o amor dEle. Foram dias muito difíceis após a minha conversão e após dizer, não quero mais fazer o meu forró, mexer com as pessoas e mexê-las para a destruição, mexê-las para a prostituição. E comecei a servir a Deus. Foi quando eu conheci o cantor Carlos Hilmar, e nós trabalhamos juntos por um tempo. Através do Hilmar, eu conheci a IBC, e Deus construiu uma história tão especial. Eu não posso esquecer o que Deus fez na minha vida. Apesar de exercer um ministério bastante desafiador hoje na comunidade, eu tenho plena consciência de que os dons que Ele me deu precisam ser exercitados, precisam ser treinados. E estar aqui, amados, não tem nenhum outro objetivo que não seja encorajá-los a amar a Jesus e a servi-lo com todos os dons que Ele te deu, ligados a uma comunidade, submissos a uma liderança, ungidos pelo Senhor. Que o Senhor possa encher o coração de cada um de vocês. Minha mãe, ela brigava muito comigo, porque ela dizia que eu era um menino muito tímido, muito sério, e que eu continuo tímido, continuo todo errado em estar em cima do palco. Mas algo me move a estar aqui. O chamado de Deus, a responsabilidade com a missão que Ele nos deu, e proclamar com ousadia, com louvor, quebrando até um pouco do protocolo, não é? Honrando e celebrando a Deus com o acordeon, com o cordel, para que muitos outros conheçam a Jesus. E para finalizar essa história, meu pai entregou a vida dele a Jesus ano passado. Eu tive o privilégio de conduzi-lo a Cristo anos depois de tanta perseguição, de tanta insatisfação com o que você vai fazer agora tocando para crente, como se eu tivesse trocado de profissão. Mas o amor de Jesus foi tão transbordante e Ele me deu a graça de conduzi-lo a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu quero cantar essa canção chamada Coração Nordestino. E eu queria ver se você tenta cantar comigo. É assim: vem Jesus, liberta o coração do nordestino, dome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, dome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, dome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Do menino que brinca de baleadeira, da mulher rendeira lá do Ceará, do homem boiadeiro que canta a toada para não chorar. A seca castiga e o gado morre, mas o rio que corre é do
dos olhos meus. Meu Nordeste carente, povo tão valente, Deus ama você. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão e da terra linda. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, pelo homem sem vitória, pelo violeiro. Obrigado, Senhor. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Nordestino querido, e você que me escuta, do sertão à cidade, Jesus Cristo deseja encher a sua vida de felicidade. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, nome do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, transforme, mude sua história, faz ele feliz. Faz ele feliz. Seus olhos por um instante. Nós vamos interceder nesse lugar. Aquele que de fato estende os seus ouvidos, inclina os seus ouvidos para nós. Somos o povo de Deus, escolhido, amado, para sermos propriedade exclusiva dos céus, mas vamos tratar os pecados. Oh Senhor, se você tem algumas dessas duas áreas que você esteja lutando, limitação ou pecado, por favor, fique de pé, vamos orar juntos. O Senhor conhece suas limitações, o Senhor conhece o que te impede. Ficar em pé é uma manifestação de dependência e dizer: Senhor, eu me junto ao teu povo, porque o Senhor ama estar onde o povo dele está. Talvez você pudesse se juntar com alguém que esteja do seu lado, estender as mãos, estender o braço, interceder com ela, interceder com ele, dizendo: Senhor, Senhor, o mundo está cada vez pior, de mal a pior. Mundo sem Deus, mundo sem Cristo. Onde o Senhor quer que eu seja bênção, destrava a minha boca, Senhor, destrava o meu coração, Senhor, destrava os meus dons e talentos, que está guardado, está quietado. Jesus, traz vida, traz renovo, traz, Senhor, apaixona os teus servos. Acima de tudo, ter um sentimento de compaixão pelo mundo perdido, antes de servir exatamente, mas ter um coração cheio de compaixão, e movido pela tua compaixão, possamos servir, possamos amar, possamos cuidar uns dos outros, possamos ser mais hospitaleiros, sejamos mais bondosos.
Oh Senhor, aqueles que porventura lutam com falhas de caráter, com pecados não tratados, não confessados, constrange nessa manhã, que o Teu Santo Espírito possa revelar, dar coragem, dar fôlego, dar atitude, Senhor, porque onde não há submissão, não há bênção de Deus. Oh Senhor, onde não há honra, onde não há busca por Ti, não tem como o Senhor fluir. Revela, Senhor, o recôndito da nossa alma no mais profundo e nos inspira a tratar, nos inspira a caminhar, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nossas limitações sejam superadas, que os nossos pecados sejam tratados. Tem misericórdia dessa comunidade, dessa igreja. Abençoa a liderança pastoral dessa comunidade, dando sabedoria, dando coragem, dando ânimo, Senhor. Cada líder de pequeno grupo dessa comunidade, que eles sejam revigorados, animados para a Tua glória, Senhor. Cada família que esteja vivendo dias difíceis, dia de dor, dia de desespero, de angústia, talvez pela perda de alguém querido, ou por alguém que esteja no mundo das drogas. Tem tanta coisa acontecendo, Senhor. Consola o Teu povo nessa manhã, renova a fé do cansado nessa manhã. Oh Pai, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é socorro bem presente na tribulação, o Senhor é o pão da vida, Jesus. Tu és a água da vida, Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Tu és a videira verdadeira. Tu és a fonte de tudo que precisamos. Por isso clamamos misericórdia de nós, misericórdia das famílias dessa igreja, misericórdia de nós, da liderança, dos grupos pequenos. Oh Pai, que o Senhor continue dando unção, poder, autoridade, oh, coragem, Senhor, para fazer a diferença. Cada projeto que essa comunidade tem abraçado, derrama a Tua unção, derrama a Tua bondade, provê cada necessidade, Senhor, em nome de Jesus. Cada ministério, louvado seja o Teu nome, louvado seja o Teu nome. Santifica-nos, Senhor, como diz em Josué 3,5: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, igreja, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Nós cremos nisso, nós Te adoramos, nós Te bendizemos e nós Te aplaudimos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém, 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 Senhor. Você pode abraçar alguém que está do seu lado, dar um bom dia muito especial. O Senhor abençoe a vida de cada um. Irmãos, só um aviso antes da oferta. Tem um Fiesta e um Palio estacionados na frente da escola, que precisa ser tirado agora, porque eles estão colocando os ferros para dentro da escola e o ferro pode cair em cima do carro, né? Como ninguém quer ter o prejuízo para pagar o carro, então é um Fiesta OCS 6604 e um Palio AIK 1418. É por isso que não deu certo, né? Até agora a gente tentando dar um recado. Dá desconto aí, pessoal. Do verso 23, e diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha.
Por muito tempo, eu particularmente vivi uma impressão no meu coração de que eu era uma pessoa que perdoava pouco, ou que porque eu me lembrava de algumas coisas que eu tinha vivido em relação a algumas pessoas, eu estava presa sem liberar perdão e de alguma forma eu estava sob maldição porque eu não estava livre. E aí uma vez eu lendo um livro, nesse livro o autor fala a respeito do perdão e ele fala assim que os discípulos de Jesus, eles exercem um perdão que é um perdão particular e muito característico, é um perdão daqueles que não esquecem o que viveram, porque eles trazem à memória todas as vezes que se reúnem, tudo que aconteceu com o mestre deles, e eles lembram tudo que aconteceu com Jesus, e eles lembram como Jesus foi açoitado. E naquele dia, a leitura daquele livro para mim foi libertador, porque eu percebi que eu não ficava desmemoriada. O fato de eu me lembrar de tudo que tinha acontecido comigo não necessariamente indicava que eu não tinha liberado perdão ou que eu não estava livre. Mas nós, discípulos de Jesus, nós carregamos conosco essa característica. Nós precisamos nos lembrar de tudo que aconteceu conosco, sim, para que nós tenhamos a vívida lembrança e as marcas daqueles que carregam graça sobre graça, daqueles que de fato experimentaram a abundância da graça sobre o pecado, daqueles que sabem o que viveram sim, sabem pelo que passaram sim, e sabem para onde Jesus os trouxe. Sabe, eu não sei a tua história, eu não sei como você chega aqui essa manhã, mas eu sei, querido, que tudo que você viveu fez de você a pessoa que você é hoje. E eu sei que as marcas que você carrega e as dificuldades que você enfrentou transformaram você e fizeram de você uma pessoa melhor. Nós precisamos acreditar nisso. Porque elas nos amadureceram, porque elas transformaram o nosso caráter, porque elas fizeram de nós homens e mulheres mais desejosos por aprender mais de Deus. Sabe, Jesus celebra a ceia num dia de profunda tristeza. Jesus celebra a ceia junto com o traidor, sabendo que aquele homem ia trair, ele ainda assim compartilha da ceia com ele. E eu não sei como é que você vem celebrar a ceia essa manhã, mas eu quero te encorajar a celebrar mesmo assim. Porque esse acontecimento que nós lembramos hoje, ele não tem relação com o que a gente está vivendo ou com o que a gente viveu, mas é algo que pode sim transformar o que a gente viveu e o que a gente está vivendo. E mudar a nossa perspectiva e fazer com que nós percebamos as coisas ao nosso redor de uma forma diferente. Que o Senhor possa mover seu coração para que você compreenda, a partir do exemplo de Jesus, a partir da memória da cruz, do que Jesus conquistou para nós ali no Calvário e de tudo que Ele viveu, que você tenha uma perspectiva nova a respeito dos seus problemas e do que você está enfrentando. E que você possa perceber como oportunidades. Eu acredito de verdade que as dificuldades na vida do crente são oportunidades para que redundem em glória e exaltação ao nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Eu queria convidar a Marja, o André, o Alex, para nós distribuirmos a ceia essa manhã. E que você, enquanto vai sendo ministrado a respeito do que Jesus conquistou, do que Jesus viveu ali na cruz do Calvário, você faça um paralelo com sua vida e você perceba que muito do que você está vivendo certamente vai te aproximar mais de Jesus, se é que não tem aproximado já. Amém? Glória a Deus. Você for recebendo os elementos, você vai esperando pelo seu irmão. Não come agora, vamos comer todos juntos.
nesse mundo se vê uma multidão de pessoas com sede e com fome, uma multidão de pessoas com males e dores. E por onde vão os passos dessa multidão, se não atrás de paz, se não atrás de amor, busca por compreensão. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. É não fechar os olhos ante a dor, mas sofrer com o outro por amor. Jesus, quando foi, nos deixou uma missão: amar ao próximo como se fosse a si mesmo. Por onde for, ensinar a verdade do reino. E por onde vão os passos dessa multidão, se não atrás de paz, se não atrás de amor, por compreensão. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Compaixão é não fechar os olhos ante a dor, estender a mão ao outro por amor. Como ovelha sem pastor, a multidão padece, mas quem segue é o mestre, multiplica peixe e pão. Mas por onde vai a multidão, se não atrás de paz, se não atrás de amor, a cura dos males, a redenção. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Compaixão é não fechar os olhos ante a dor, mas sofrer com o outro por amor. Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. Compaixão é não fechar os olhos ante a dor, estender a mão ao outro por amor. Glória a Deus. Alguém não recebeu um dos elementos? Levanta a mão. Muita gente. Pão, é? Vinho. Acabou, foi? Glória a Deus. Certo. Vamos fazer um exercício de serviço, então? Quem é de casa e percebe alguém que é visitante e está sem o cálice, por favor, entregue seu cálice para o visitante. Amém? Amém, Igreja de Cristo? Vamos servir os nossos visitantes? Faltou fé pra gente hoje, a gente botou menos cálice do que... Quem recebeu? Levanta a mão. Levanta a mão quem é visitante e está sem cálice, por favor, para facilitar. Todos os visitantes com cálice. Quem está sem pão, visitante sem pão. Está chegando o pão. Glória a Deus. Visitante sem vinho, ainda tem?
tudo era comum a todos, não é isso? É um exercício. Todos agora receberam? Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós apresentamos, ó Deus, esses elementos diante de Ti, Senhor. E que, nesse momento, a compreensão a respeito do que o Senhor sofreu na cruz, a compreensão do Teu sangue derramado ali no Calvário por nós, venha como uma revelação ao nosso coração, de forma que verdadeiramente nós sejamos visitados por esse entendimento e que a compreensão a respeito do sangue e da carne de Cristo Jesus, moído ali por nós, sofredor por nós, venha no Teu povo, venha na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, fazendo de nós pessoas mais parecidas com esse Jesus de Nazaré, fazendo de nós pessoas mais tolerantes, pessoas mais amáveis, pessoas mais doces, acolhedoras. Faça isso, ó Deus, conosco. E que a memória da cruz seja uma memória diária, que a gente não precise esperar uma vez por mês para nos lembrarmos do que Jesus realizou por nós e em nós, a partir daquela cruz, a partir daquele momento na história. Faça isso, ó Deus, com a minha vida e com a vida dos meus irmãos aqui. No nome santo de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos todos comer o pão. Aleluia. Glória a Deus. E porque o pão fala de comunhão e o pão fala do que trocamos um com o outro, compartilhamos, se aproxime de quem está do seu lado, faça uma oração com o seu irmão, abençoe a vida dele, uma oração rápida, diga só: Deus te abençoe, querido, que o Senhor possa fazer se tornar verdade a imagem e semelhança de Cristo Jesus na sua vida. Seja a boca de Deus para a vida do seu irmão. Glória a Jesus. Amém, amém. Da mesma forma, o Senhor derramou o seu sangue por nós e por isso nós estamos alegres, por isso celebramos a vida de Jesus em nós. Vamos todos tomar o vinho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você pode começar a agradecer a Deus por todos os seus benefícios. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor, pela saúde. Obrigada pela salvação. Obrigada pela minha família, Deus. Obrigada pela igreja. Obrigada pelos dons, pelos talentos, pela maneira como o Senhor se aproxima de nós. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigada, Senhor, pelos livramentos visíveis e invisíveis. Obrigada porque o Senhor conquistou o nosso coração para sempre. Aleluia. Obrigada pela convicção de que somos Teus. Obrigada pelo Teu Espírito que move em nós e através de nós. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa vida rendida diante de Ti mais uma vez. No nome santo de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é vivo. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Vai me aguentar mais um pouquinho porque eu vou compartilhar a palavra com você. E tem como descer esse púlpitozinho aqui para mim? E eu queria que você orasse por mim, pode ser? Então aí no seu lugar, por favor, vamos fazer um momento de silêncio e ora para que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Amém? Vamos orar? Revele-se para nós, ó Deus, nessa manhã, e que a Tua palavra seja de fácil compreensão, e que o nosso olhar, e a nossa mente, o nosso coração não seja endurecido demais a ponto de não percebermos o que o Senhor deseja nos comunicar. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.
Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, nós vamos ler do verso 24 até o verso 31. João 20, de 24 a 31, e diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém? E o que eu quero compartilhar com você essa manhã é a respeito dos milagres para crer ou milagres para permanecer. E antes da gente começar a discutir a respeito do assunto, eu queria falar um pouquinho para você sobre quem era Tomé. Tomé, diz a Bíblia, se a gente for lá para Mateus, capítulo 10, verso 13, vai falar quem Tomé era, que Tomé era um dos discípulos, um dos 12 escolhidos por Jesus. Mais na frente, se a gente for para João, capítulo 11, no capítulo 14, nós veremos demonstrações de amor e lealdade que Tomé tinha por Jesus. Quando Jesus fala a respeito que ele subisse a Jerusalém e Jesus, se tu fores, tu vais morrer. E aí Tomé diz logo assim: vamos todos juntos, morreremos com ele. Então Tomé não era um discípulo qualquer, era alguém leal. Ele amava o Senhor. E ele foi um dos 12 que permaneceu até o fim. Se a gente for lá para Atos, antes da descida do Espírito Santo em Pentecostes, nós veremos Tomé como um dos 12 que estava à espera do Espírito Santo. E o que é que eu quero questionar com isso? É que Tomé, apesar de sendo discípulo de Jesus, amando ao Senhor, leal, disposto a morrer por Jesus, ainda assim, Tomé, quando precisou crer, não creu. Apesar de tudo, ele diz no verso 25: se eu não vir as marcas, se eu não colocar minha mão no seu lado, ele diz: eu não crerei. Ele é muito forte, muito enfático no que ele coloca no final. Ele diz: se eu não tocar, se eu não vir, eu não vou crer. Não é nenhuma dúvida. Ele deixa claro de que a crença dele estava diretamente relacionada ao fato dele poder ver ou não. E o que eu quero discutir com você essa manhã é sobre essa nossa tendência, mesmo discípulos de Jesus, mesmo amando ao Senhor, mesmo entendendo tudo que Jesus fez por nós, a nossa tendência de precisarmos ver determinadas coisas, de precisarmos ver os sinais, as obras realizadas, contabilizando os resultados para crermos que Deus está conosco. Como nós somos movidos pelo que vemos. E como, queridos, nós precisamos sair desse lugar. Então, o tema do que eu quero discutir com você essa manhã é: milagres, eles são para crer
ou para permanecer? Nós precisamos dos milagres para crer ou precisamos deles para permanecer crendo? E aí eu quero colocar em xeque o tipo de relacionamento que você tem construído com o Senhor. E eu quero sim essa manhã que você questione que tipo de relação você tem nutrido e você tem investido com o seu Deus. O primeiro ponto que eu quero levantar é que relacionamentos com Deus baseados em sentimentos, eles são facilmente abalados. Tomé amava ao Senhor, é fato. Mas sentimentos não fortalecem nem garantem a permanência de um relacionamento com Deus. Não por causa de Deus, mas por nossa causa. Os nossos sentimentos são muito volúveis. Os nossos sentimentos, eles são alimentados pelas emoções, e as nossas emoções não se convertem, não. É ou não é verdade? A gente vem bem com Deus, a gente caminha em equilíbrio com o Senhor, e alguma coisa acontece, as nossas emoções vão a frangalhos, e aí de repente a fé some, e a nossa confiança em Deus vai embora, porque as nossas emoções não são confiáveis. Então, queridos, nós não podemos basear o nosso relacionamento com Deus pelo que sentimos. Se eu estou feliz, se eu estou bem com Deus. Se eu estou triste, eu não estou bem com Deus. Se eu estou alegre, se está tudo dando certo, eu estou bem com Deus. Se eu estou eufórico, vai ser massa o louvor. Se eu estou deprimido, não é bom adorar a Deus. E assim a gente vai relacionando a maneira como nos aproximamos de Deus, das nossas emoções, e vamos moldando o nosso relacionamento com Deus baseado nas nossas emoções. E beleza, se há alguém equilibrado emocionalmente, eu acho que consegue até permanecer numa certa constância, mas eu, por exemplo, que sou uma pessoa, emoções à flor da pele, não dá para basear meu relacionamento com Deus pelas minhas emoções. Nós precisamos sair desse lugar. Nós precisamos perceber que esse lugar não vai gerar maturidade nos relacionamentos com Deus. Crianças se relacionam emocionalmente. Crianças, quando estão chateadas, não dão um beijo, não abraça, não fica de bico. Nós temos falado a respeito da necessidade de sairmos da infância e da adolescência espiritual para sermos finalmente homens e mulheres de Deus. Então nós precisamos abandonar esses relacionamentos fundamentados em emoções, principalmente no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. O segundo ponto é que os relacionamentos com Deus baseados em sentimentos apenas subsistem mediante trocas. E esse talvez seja o ponto mais grave do nosso relacionamento, igreja brasileira, com Jesus. Nós estamos acostumados a trocar com Deus. E a gente está bem com Deus se Deus fez alguma coisa pela gente. Se Deus não fez, a gente não está bem. E toda a nossa aproximação de Deus tem sido fundamentada em troca. Eu vou tirar um pouquinho da sua culpa, porque de fato é o evangelho que tem sido apresentado para nós nas últimas 2 décadas. É um evangelho de troca. Vem para Jesus que vai dar tudo certo. Vem para Jesus que o teu casamento vai melhorar. Vem para Jesus que o teu filho vai sair das drogas. Vem para Jesus que o emprego vai vir, a casa própria, o carro novo. É ou não é? E eu sei que isso meio que atrapalhou um bocado a maneira como nos relacionamos com Deus. Mas nós já temos buscado ao Senhor há um tempo. Nós já temos entendido que não pode ser desse jeito. Mas por que ainda insistimos na troca? Por que ainda precisa estar tudo bem para a gente estar bem com Deus? Por que nós ainda queremos receber as coisas de Deus para fazer alguma coisa para Ele?
Gente, quer que eu fale para você a respeito de troca? Tá bom, vamos falar a respeito de troca. O que Jesus fez por você, você nunca vai poder trocar e responder à altura. O que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário devia ser motivo suficiente para você passar o resto da eternidade de joelho, chorando, agradecendo. Então, se a gente vai para a dimensão da troca com Deus, não funciona, porque o que Ele fez já foi infinitamente maior do que qualquer um de nós vai conseguir responder. Então, por favor, se você deseja realmente um relacionamento mais íntimo com Deus, num nível de maturidade maior do que você tem vivido até hoje, você precisa abandonar a necessidade de trocar com Deus. Deus não está nessa posição. Ele é galardoador porque é da natureza dele abençoar. Você dá dízimo e oferta como uma resposta de gratidão ao cuidado e à provisão de Deus na sua vida. Não dê dízimo e oferta para receber alguma coisa em troca. Você jejua e ora a fim de que a tua carne seja mortificada e que você ouça melhor a voz do Espírito e faça morrer as suas disposições carnais. Não por troca. Não porque você quer algo da parte de Deus. Não porque se você jejuar 7 dias e 7 noites e sei lá quantos mais dias ou quantos meses ou quantas luas você virá jejuando, Jesus vai fazer alguma coisa por você, a sua causa vai ser alcançada. Vamos parar de barganhar com Deus. Deus não está nessa posição. Satanás se relaciona com o homem através de troca. A relação de Deus com o homem é graça. Não é nesse nível que Deus se relaciona conosco. Então pare de tentar se relacionar com Deus nesse nível. Esse é o nível do idólatra com o ídolo. O idólatra é que troca com o ídolo. E o nosso Deus não é um ídolo. O idólatra é que traz a oferenda e paga a promessa, para que o ídolo responda aquilo que ele quer que ele faça. E acaba que é uma relação contrária de serviço. Quem está a serviço de alguém é o ídolo a serviço do idólatra. Nosso Deus não é assim. Então nós não podemos continuar fundamentando o nosso relacionamento com Deus sob a ótica da troca. Nós precisamos sair desse lugar. Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele por fé e não mais pela troca das obras. Eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 3. Verso 27 e 28. Romanos 3, 27 e 28. Diz: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. No final, depois ele vai dizer: a lei é ruim? Não, de forma nenhuma. Mas nós precisamos compreender, queridos, que nós nos aproximamos de Deus de uma outra forma. E aí eu vou trazer agora para o exemplo evangélico protestante brasileiro. Nós nos convertemos e depois que nos convertemos, nós começamos a perceber que temos alguns dons. E aí a gente rapidamente quer logo servir na igreja, é ou não é? E aí a gente vai servir com os dons e talentos que temos. E nós vamos percebendo que existe dentro da igreja algumas posições e alguns
alguns cargos e algumas hierarquias, e a gente vai percebendo que se a gente serve bem, a gente vai subindo na escala de hierarquia dentro da igreja, e aí a gente começa a servir mais, servir mais, servir mais. Daqui a pouco a gente está nutrindo uma expectativa de resposta da parte de Deus, porque estamos servindo muito. E eu não estou falando de exemplo distante, não, eu estou falando do meu exemplo, do que eu vivi. Obrigada, filha. Que quanto mais a gente serve ao Senhor, sem percebermos, nós vamos esperando de Deus alguma coisa. E aí a gente deixou há muito de servir porque ama, para servir porque quer de novo alguma coisa em troca. Perceba que a vigilância a respeito da troca não é uma coisa que a gente faz uma vez na vida. Precisa ser uma constante. Porque a tendência natural é que nós façamos para Deus para receber alguma coisa dele. Nós vamos morrer tentando trocar com Deus. Mas em nome de Jesus nós vamos morrer lutando contra isso. Amém. E aí eu queria que você avaliasse em que situação você se encontra hoje. Você está vinculado a uma igreja local? Você está servindo a Deus? Você está vinculado a algum projeto evangelístico ou de atendimento ao necessitado? Perceba, por favor, no nome de Jesus, que se você está na posição de servir a Deus, na expectativa de que Deus faça alguma coisa, ou à espera de algum reconhecimento, ou se você está servindo pura e exclusivamente porque entendeu e porque ama. Os sinais não são para os que creram, mas para os que ainda crerão. A Bíblia diz, lá em Marcos 16, 18, que os sinais seguiriam os que creem. Gente, preste atenção. Os sinais, eles não nos antecedem. Como se a gente precisasse deles para a gente crer, para a gente permanecer, para a gente continuar. Os sinais, eles nos seguem como resultado da nossa fé e da nossa caminhada. Vocês conseguem perceber a diferença? Eu já vi muita gente usando esse texto para justificar a ansiedade pelas obras, pelas realizações e pelos milagres. Ah, Melissa, mas os sinais seguiriam os que criam. Verdade. Mas eu não preciso dos sinais para crer. Não mais. Quem precisa de sinal para crer é porque ainda não conhece Jesus. E precisa do milagre, porque foi o instrumento que Jesus usou, e foi a estratégia que ele usou, e amém, é bíblica. Ele ainda continua usando sua igreja e o seu espírito para manifestar a sua glória e milagres para que pessoas creiam, mas nós, os que cremos, não podemos medir a nossa permanência em Deus pelo que Deus faz por nós ou não, gente. Os sinais, as obras, as coisas que fazemos, os resultados que damos, eles são resultados, consequência. É bom? É sim. É de Deus, sim, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Mas as obras precisam estar nesse lugar, do resultado da fé e não o contrário. Nós precisamos sair desse lugar de que precisamos ver as obras e ver os resultados e contabilizar as coisas para crer. Nós precisamos sair desse lugar de que precisamos que Deus esteja todo o tempo provando para a gente que Ele é Deus. E se Deus não curar? E se o emprego não vier? E se o filho não converter? Ele continua sendo Deus. Nós precisamos sair desse lugar da troca, queridos. Nós precisamos entender que os resultados, as obras, os sinais e as maravilhas são consequência de uma vida frutífera com Deus. E que Ele faz
E Ele manifesta quando Ele quer, para o uso dEle, para a glória dEle. E só. O calor da sua intimidade, da sua vida espiritual com Deus não pode ser medido pelo quanto de milagre você tem visto ou não. Eu vou contar um pouquinho da minha história para você. Eu nasci e me criei em lar presbiteriano, numa igreja bem tradicional. Mesmo. Eu me lembro que a gente ensaiava no louvor 3 cânticos. Quando a gente cantava o primeiro, o pastor olhava pra gente e fazia assim. Pobre do menino da bateria, o melhor baterista que eu conheço até hoje, porque ele não tocava leve, não, ele soltava a baqueta para poder tocar o mais leve possível. Era bem difícil. E aí quando eu me renovei, né, e saí daquela igreja e fui para uma igreja renovada, eu tinha um preconceito terrível com os presbiterianos. Eu dizia que era primo. Sério, eu estou falando da minha história. Passei por isso. E aí vivi a experiência das comunidades evangélicas, do movimento neopentecostal, vivi tudo isso. E hoje, sinceramente, meus irmãos, eu tive a oportunidade de voltar na igreja que eu nasci, há 1 ano e meio, para ministrar uma palavra lá. E eu vi algumas senhoras que são desde a minha época, mulheres de oração ali naquele lugar. Quando eu olhei para aquelas mulheres, eu senti vergonha da crítica que eu fazia. Porque eu percebi que aquelas mulheres permanecem aos pés de Jesus, mesmo sem ver nada. Mesmo sem os fogos de artifício. Mesmo sem a pirotecnia. Mesmo sem os grandes milagres e as grandes moveres, elas continuam aos pés do Senhor, buscando a Deus. Elas não precisam ver para crer. Elas não precisam dos sinais para permanecer. E eu tenho aprendido, queridos, a admirar a vida daqueles que permanecem com o Senhor. Deus é o mesmo? Ele é o mesmo. Deus continua curando, salvando e fazendo coisas incríveis. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele pode abrir mar de novo, porque Ele é Deus. Mas eu não preciso ver um mar aberto para acreditar que Ele é Deus. Se Ele converter todos os meus familiares de uma vez só, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Mas se nenhum se converter, glória a Deus do mesmo jeito. Para os que creem, a proposta já não é mais viver pelo que veem, mas pelo que já creram. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz que nós andamos pelo que vemos, pelo que cremos e não pelo que vemos. E a gente dá o primeiro passo sem ver. Mas a nossa expectativa é que depois da gente dar o primeiro passo, a gente veja o segundo. É ou não é? Mas pode ser que Deus não mostre o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Pode ser, querido, que você esteja sendo convidado pelo Espírito Santo a uma vida inteira sem ver. Apenas crendo. Abraão creu contra a esperança. Uma vida inteira à espera de uma coisa que só veio acontecer já no finzinho de tudo. E tantos homens, se a gente ler lá o livro de Hebreus, capítulo 11, tantos homens de Deus que viveram a vida inteira vislumbrando de longe a grande promessa que era Jesus Cristo e não viram.
mas em nenhum momento foram dissuadidos de sua perseguição ao Senhor. Glória a Deus, querido, se você tem muitas experiências para contar com Deus. Eu tenho algumas. Elas são maravilhosas, fazem parte da nossa história, do que vivemos com Deus. Elas acrescentam algumas coisas, mas não passam de experiências. Relacionamentos maduros com Deus não são resultado de experiências. São resultado de intimidade, leitura da palavra, vida de oração. As experiências vão sendo acrescentadas. Você consegue entender a diferença de uma coisa para outra? Nós precisamos só inverter a importância e o valor disso. Não é que as experiências não sejam importantes, não sejam reais, elas são. Glória a Deus pelas experiências. Mas se elas não forem resultado de uma vida de intimidade com Deus, elas não vão passar de experiências. E uma coleção de experiências não faz de você um homem ou mulher de Deus. Mas leitura da palavra, transformação do seu caráter, mudança de vida, disponibilidade para o outro, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, isso faz de você um homem de Deus. Frutificar o fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas não são para você, são para o outro. Quem frutifica assim, quem caminha assim, isso sim é resultado de vida caminhada cristã. E eu duvido que quem não tem uma vida assim com Deus não tem muitas experiências para contar. Agora, tem muita gente que tem muita experiência para contar, mas não sabe na profundidade de uma bandeja quem é Deus. Só sabe do que ele sabe fazer, do que ele pode fazer, mas não sabe quem ele é. E é diferente uma coisa da outra. Alguém pode se levantar aqui e dizer: a Melissa ela é arquiteta, a Melissa canta, a Melissa compõe, a Melissa prega, a Melissa faz isso, aquilo outro. É, querido, mas você não sabe quem eu sou. Você pode saber muito bem o que eu faço, mas sabe quem eu sou de verdade? É aquele homem ali atrás, essa criança sentada aqui, a outra trouxe água para mim. Quem sabe dos meus pitis, das minhas irritações, como eu acordo de manhã, como é que eu fico quando uma coisa acontece, como é que eu reajo. É quem está junto de mim todo dia. Então não venha me dizer que você sabe quem é Deus porque você coleciona algumas experiências com Ele. Você vai saber quem é Deus quando você resolver andar em intimidade com Ele. No verso 29 do capítulo 20 de João que nós lemos, palavras de Jesus, ele diz assim: felizes os que não viram e creram. Jesus vai usar essa mesma expressão felizes lá no Sermão do Monte, quando ele descreve o perfil dos seus discípulos, porque ele estava descrevendo o seu próprio perfil. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala a respeito de si. E ele fala de características que ele tem e de como seus discípulos precisavam caminhar segundo essas características. E ele diz: bem-aventurado, 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 que é felizes. E aí ele usa a mesma expressão aqui. Ele diz felizes. De novo, discípulos de Jesus são aqueles que não veem, mas creem mesmo assim. Como é que está a tua história? Como é que está a tua vida hoje? Qual é o cenário da tua história hoje? Em que capítulo você se encontra hoje? Está ruim? Está difícil? Glória a Deus, querido, porque está difícil. E aí posicione-se como aquele que continua crendo, independente do que o capítulo está contando.
Porque nós somos dos que prosseguem, não dos que retrocedem. Nós não somos dissuadidos por qualquer ventinho. Nós não somos demovidos por qualquer onda, porque se estamos fundamentados na rocha, pode vir a onda que vier, a tempestade que vier, a nossa casa não vai cair. Agora, a pergunta é se você realmente edificou sobre a rocha. Se não, querido, por favor, destrua esse resto de castelo de areia aí e comece logo a fundamentar a sua vida na rocha. Não baseado na beleza do castelo de areia. Porque, gente, é melhor uma casinha de tijolo de um andar só e 2 compartimentos firme do que um castelo altíssimo de areia. Quem supervaloriza os sinais, as experiências e as obras e os resultados, fica só na beleza das coisas. Porque fundamento está debaixo do chão, não aparece. Quando a gente vai construir uma casa, dependendo da altura que a gente vai subir o edifício, o fundamento tem que descer mais ainda. E quanto mais alto o edifício é, mais profundo é o fundamento. Ou seja, quanto mais alto é o projeto, quanto mais alto é o castelo, mais tempo a gente vai gastar cavando, mais concreto a gente vai usar para fundamentar. Mais tempo a gente vai fazer o que ninguém vê. Mais dedicação na edificação do que ninguém está vendo. A vida espiritual, ela não pode ser medida pelo que os olhos veem. Ser usado por Deus, gente, é fácil, porque só depende de Deus. Até jumento foi usado. A Bíblia diz que se ninguém testemunhar, até as pedras vão clamar. Não é isso? O pessoal na minha Bíblia tem isso. Ser usado não tem muito mérito assim como vocês estão pensando. Agora, parecer com o mestre são outros 500. Aí bota uma saca de sal para a gente comer com Jesus. É uma vida inteira sendo transformado, moldado à imagem e semelhança de Jesus. Os milagres são para aqueles que não conhecem Jesus e não para que o crente permaneça. Se a minha permanência em Cristo está baseada nos resultados, no que eu consigo executar, na facilidade que as coisas vão fluindo. Ah, gente, eu sinto dizer, o seu relacionamento com Jesus vai já acabar. Se nós fôssemos medir a permanência do Projeto Mais Sopa, por exemplo, mais de 1 ano servindo ali na Praça do Ferreira, tentando tirar pessoas da rua. Até agora a gente conseguiu tirar 30. Quantos permaneceram de verdade, Ula? Quantos já saíram, então já? Dedo de uma mão, mais ou menos. 1 ano. Se a gente fosse contabilizar isso daí, 1 ano servindo, só 5 tão firmes, a gente podia pensar assim, ah, meu Deus, tanto trabalho para só 5 pessoas. Quem contabiliza resultado, quem mede sua permanência pelas coisas que realiza, desiste fácil, gente. Porque não compensa. Nunca vai compensar. Gente, é complicado demais. Gente, é muito difícil. Você doa a sua vida, você aconselha, você conversa, você pastoreia, você caminha junto e a pessoa insiste no erro. E tem hora que dá vontade de dar uma sacudida assim, dá vontade de desistir da pessoa, mas não pode ser por causa do resultado que ela vai dar ou não. Precisa ser por causa de algo que Jesus gerou dentro de nós. Quando nós ceiamos, a gente lê um texto que fala que Jesus, na noite que foi traído,
Jesus sabia que ia ser traído. Jesus sabia que o cara estava ali molhando o pão dele no vinho de Jesus. E Jesus podia ter olhado para Judas e ter dito assim: vai embora, por favor, não vem aqui cear com a gente não, porque você já está planejando me trair. Não era não. Era feio se Jesus tivesse feito isso? Não, estava coberto de razão. Mas o que Judas ia fazer não mudava quem Jesus era. Pessoas que são movidas pelos resultados e pela contabilidade são mutáveis. Tem dia que está feliz porque o resultado foi bom, tem dia que está para baixo porque o resultado foi ruim. Tem dia que está para cima porque o milagre aconteceu, tem dia que está para baixo, deprimido, porque Deus não fez alguma coisa. Mas pessoas que não são movidas por isso, são movidas simplesmente por um amor incondicional pela pessoa de Jesus, porque entendem quem o Senhor é, porque entenderam que seguem um mestre, aquele que vale a pena você vender um campo inteiro para trocar por ele. Só quem entende isso, gente, permanece, independente das circunstâncias. E mais uma vez, eu não sei quais são as suas circunstâncias, eu não sei qual é o capítulo que você está vivendo na sua vida. Eu sei que Jesus continua sendo o Senhor. Eu sei que Jesus está aí nesse capítulo, embora você não consiga perceber, embora quando você leia o capítulo só tenha desastre e tragédia, mas Jesus está lá. Porque quando a gente volta ali para o episódio do barquinho, em que os discípulos estavam com medo de morrer, e a tempestade estava truando, e as ondas açoitando o barco, Jesus estava lá. O engraçado é você perceber que Jesus estava lá. E a coisa só parou porque Jesus quis fazer parar. E o mais engraçado é você perceber que Jesus, que sabia todas as coisas, entrou no barco e dormiu. Ele deliberadamente escolheu a parte mais alta do barco. Diz a Bíblia que ele escolheu a parte mais alta do barco para se deitar, porque ele sabia que vinha chuva. Sabia que vinha tempestade, sabia que ia molhar. É ele que é sabido, né? Do jeito que o Oriano falou, sabido que só. Foi para a parte mais alta do barco. Sabe esse capítulo terrível que você está vivendo aí? Pois é, Jesus está nele. Vai passar. Mas vai passar na hora que ele resolver acordar e dizer para a chuva passar e o vento parar de soprar. E você, porque sabe quem é o Deus que você serve, você vai confiar. E você não vai precisar ver primeiro para crer. Porque você é diferente, você vai crer primeiro para depois ver. Nós precisamos ser transformados de crentes adolescentes para crentes maduros. Nós precisamos sair desse lugar de constante troca, expectativa por coisas e realizações da parte de Deus e começar a entender que se não nos aproximamos dele por quem ele é, tem alguma coisa errada com o nosso evangelho. Nós precisamos começar a produzir e a servir, não pelos louros, ou pela fama, ou pelos resultados que o serviço dará, mas por amor, independente do que isso vai gerar. Nós precisamos ir para as praças, para o sertão, para as casas de recuperação, para o hospital, para os asilos, não para sair de lá com uma listinha de nome de pessoas que aceitaram Jesus, mas porque a nossa natureza é amar. E o Espírito Santo irá acrescentar os que vão sendo salvos. Amém. Porque esse trabalho é dele, não é nosso.
porque os resultados pertencem a Ele, não a nós. Como diz meu marido, vamos nos alegrar em apenas obedecer, porque essa é a nossa parte. Amém, queridos? Amém. Você pode fechar seus olhos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, porque só a Tua presença, Deus, já nos basta, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és Deus acima de todas as coisas. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença, pela Tua correção. Ó Deus, obrigado pelo Teu amor, ó Deus, que é tão grande por nós, Pai. E eu quero te pedir, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a Te amar. Nós não sabemos, ó Deus, como Te amar, ó Deus, mas precisamos, ó Deus, do auxílio do Teu Espírito. E te pedimos, ó Deus, ensina-nos a amar, Pai, porque esse é o desejo do nosso coração. Essa é a vontade que temos, ó Deus. Te amar, ó Deus, como Tu tem que ser amado, ó Deus. Te buscar, ó Deus, como Tu tem que ser buscado, Pai. Troca, Deus, os nossos valores, Pai, para que Tu seja, ó Deus, aquilo que seja o nosso tesouro, para que Tu seja o nosso tesouro maior, Deus. Troca, Deus, a nossa mente, a forma da gente pensar, a forma da gente perceber o mundo, a forma da gente perceber, ó Deus, a Ti e perceber a nós. Haja, Deus, no nosso coração, haja, Deus, a nossa alma. Ó Deus, transforma, Pai. Transforma o nosso olhar, Pai. Nos faz, ó Deus, ter um olhar bom, ó Deus, para que o nosso corpo seja luminoso, ó Deus. Como diz a Tua palavra, Pai. Viemos, ó Deus, a Te buscar, ó Deus, com toda força, com todo entendimento, com todo o nosso vigor, ó Deus. Como a Tua palavra nos orienta, Deus. Não queremos, ó Deus, Te trocar, ó Deus, por outras coisas, e nem trocar outras coisas por Ti, Senhor. Não queremos, ó Deus, um relacionamento de barganha. Não queremos, ó Deus, uma vida, ó Deus, uma caminhada, ó Deus, de troca, Pai, uma caminhada, ó Deus, sem intimidade. Não queremos, ó Deus, Te usar, ó Deus, apenas como um objeto, ou como um provedor de sensações, um provedor de alegria, um provedor de coisas, Pai. Livra-nos, ó Deus, de estarmos vivendo uma vida ministerial apenas para contabilizar alguma coisa ou posições, Pai. Já nos basta, Deus, o Teu aplauso, Pai. Já nos basta, Deus, a Tua alegria, Pai, conosco. Não queremos, ó Deus, o aplauso das pessoas, não queremos, ó Deus, o aval das pessoas. Não é por isso, ó Deus, que nos movemos, não é por isso, ó Deus, que fazemos as coisas, Pai, ou Te servimos, Pai. Não é por isso que amamos o próximo, não é por isso que amamos a Ti, Pai. Não é pelo aplauso das pessoas, não é pelo reconhecimento das pessoas, Pai. Mas que seja, Deus, por Ti. Porque tudo vem de Ti, porque tudo é por Tua causa, Pai. E todas as coisas são para Ti, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar junto a Ti. Ensina-nos, ó Deus, a caminhar ao Teu lado. Ensina-nos, ó Deus, a Te amar, ó Deus. Mais uma vez eu Te peço, Pai. Precisamos, ó Deus, Te amar, Pai. Porque esse amor, ó Deus, que vai nos sustentar. É esse amor a Ti, ó Deus, que vai firmar os nossos passos, ó Deus. Que vai nos dar um fundamento, Pai. É por causa desse amor, ó Deus, que vamos Te buscar mais. É por causa desse amor que vamos ter mais intimidade contigo. É por causa desse amor, ó Deus, que vamos buscar mais a Tua palavra, ó Deus, e a Tua presença. Ensina-nos a Te amar, Pai. Que eu percebo, Deus, que todos os males, ó Deus, que acontecem, ó Deus, todos os domínios fora, ó Deus, da Tua palavra, Pai, é por falta de amor a Ti, Pai. Como foi falado aqui, ó Deus, não precisamos ver, Pai. Precisamos apenas crer, Senhor Deus. E eu Te peço, ó Deus, dai-nos o coração. Coração, ó Deus, de que crê em Ti, Pai. Coração, ó Deus, que tem fé, Pai.
para que possamos te agradar, porque a tua palavra diz que sem essa fé, ó Deus, não podemos te agradar, ó Deus. E como não podemos, ó Deus, agradar quem amamos, Pai. Queremos, ó Deus, essa fé em nós. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento, Pai. Não é por muito falar, ó Deus, ou por muito pregar, Pai, mas é a revelação do Teu Espírito. E eu te peço, ó Deus, que essa revelação venha a nós. Que essa revelação venha a nós, Pai, produzindo mudança, Pai, na nossa caminhada. Produzindo mudança nas nossas escolhas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tem uns avisos para dar. E o primeiro aviso que eu quero dar é: domingo nós não teremos culto, tá? Domingo nós vamos estar no acampamento, tá? E nós não vamos ter culto, ok? Todo mundo ouviu? Diga aí para quem está do seu lado: domingo não vai haver culto. Diga para quem está do outro lado: domingo não vai haver culto. Tá? Para que domingo ninguém me ligue e diga assim: não vai ter culto não, nós estamos aqui. Para quem vai participar aí de alguma manifestação, tenham cuidado, certo? Para quem não vai, tenha cuidado também, né? Para quem não vai para o acampamento e vai estar aí no domingo. Mas o Mais Sopa tem, né? Pronto. Tem um culto na praça. Bom, eu não sei desses avisos assim não. Começa e não termina. Então, gente, Mais Sopa todos os domingos, às 7h40 é a reunião dos voluntários na Praça do BNB, às 8 horas da manhã na Praça do Ferreira. Domingo que vem teremos serviço Mais Sopa normal. Então, você que não vai para o acampamento, também não vem para o culto, excelente oportunidade para conhecer o Mais Sopa, não é, Linha? Então, vá lá servir no Mais Sopa, vai ser bênção, eu tenho certeza que sua vida vai ser muito edificada, muito mais do que o pessoal da praça. Depois da praça, o tempo de pequeno grupo com eles ali na praça, tem também evangelismo no Oitão Preto. E aí você pode estar servindo e estar junto com a equipe lá na praça. Hoje 2 pessoas do Oitão Preto pediram para ir para a casa de recuperação. E assim Deus vai acrescentando os que vão sendo salvos. Amém? Então, se você quer saber mais informações, procura esse pessoal que está de blusinha, ó. Fique em pé aí, rapidinho. Ula e Caetano, ó. Se quiser saber mais informação, vai ser uma outra equipe que vai estar no outro domingo, né? Não é isso, Velácio? Velácio e Elizabeth vão estar à frente no próximo domingo. Mas aí você pode pegar informações a respeito disso. Próximo. Batismo. Você que vai batizar no acampamento, por favor, fique para a reunião depois do culto. Nós teremos uma reunião a respeito do acampamento para todos os acampantes. Você fica aqui no auditório para que a gente tenha essa reunião. E aí o pessoal que vai batizar também vai receber algumas instruções para o batismo durante o acampamento. Escola em sua presença. Jesus já foi porque estava trabalhando, mas você que está com o seu carnê já para pagar, prestação de apadrinhamento de alunos da escola, por favor, procure o Jesus Tágida para colocar em dia o seu pagamento. Deus tem sido bondoso, cuidadoso, fiel. Nós já começamos a pagar os alunos para o sítio Getsemane, que é onde nós realizamos a escola. E nosso objetivo é que desse ano a gente chegue perto da escola mais tranquilo um pouco, para que a gente possa realmente realizar algumas outras coisas que estão no nosso coração. Então, se você é padrinho do aluno da escola em sua presença e ainda não honrou com o seu compromisso mensal, por favor, procure Jesus para fazer isso. E o acampamento, é o último? Pronto, e o acampamento. Então, você que ainda não se inscreveu, ainda tem a oportunidade de se inscrever, Rick? Pode ser, né? Então ainda tem vaga. Se você quiser ir para o acampamento, ainda dá para se inscrever hoje. Você que já se inscreveu, fica, porque nós teremos reunião. E essa semana, na quarta-feira, gente, nós já vamos para a 4ª semana do Clube do Chá. O que é o Clube do Chá? Mulheres... vou me esquecer da sigla da Cláudia. É mulheres como chamado, uma coisa assim. Sei que chá é de chamado, não é chá para tomar. Nós não vamos tomar chá lá, a gente vai para orar. Então, se você quer estar conosco todas as quartas-feiras, a partir das 14h30, a gente vai fazendo assim um tour nas casas. Nessa quarta-feira vai ser na casa da Paulinha, ali atrás a Paulinha, ó.
Se você quiser anotar o endereço, é Rua André Dalólio, 845, apartamento 601. Rua André Dalólio, 845, apartamento 601, é a rua do Hospital Geral. E a gente vai ter Clube do Chá a partir das 14h30 na quarta-feira na casa da Paula. Na semana pós-carnaval não teremos por causa da quarta-feira de cinzas, né? Então a oportunidade de você ainda estar conosco nessa quarta vai ser muito bacana se você puder estar conosco. Amém, queridos? Todos avisados? Diz, Caio. Para se inscrever no acampamento, tem no máximo até amanhã de noite, porque a gente precisa fechar uma data para a gente comprar, limitação, tudo bem certinho. Então se alguém ainda pensa em só se inscrever perto, que avise a gente para a gente já contar com isso, entendeu? Pronto, então só dá para se inscrever até amanhã à noite, gente, porque estão fechando o caixa para terça-feira pagar tudo e resolver tudo, tá bom? Amém, né? Pequenos grupos essa semana, tem PG, viu, essa semana. Então se você está num PG, vá pro seu PG. Se você não tá em PG, pelo amor de Deus, o que você está esperando? Procura o Agnon. Cadê o Agnon? Aqui o Agnon. Que o Agnon vai te orientar qual o bairro mais próximo da sua casa que tem PG. Por favor, não deixe de participar de um PG. A vida da igreja acontece nos PGs. A gente só tem um culto na semana. Esse lugar é emprestado. Então, assim, o lugar que a igreja reúne mesmo é nos pequenos grupos. E tem sido maravilhoso porque temos experimentado. Estamos estudando o livro de Hebreus. Tem sido muito enriquecedor. Não fique de fora dos pequenos grupos. Vamos orar? Fica de pé. Glória a Deus. Sim, verdade. Gente, antes da gente finalizar, a gente queria levantar um clamor aqui pelo Marquinhos. O Marquinhos é o irmão da Marília, namorada do Alexandre. E o Marquinhos, há alguns anos, sofreu um AVC muito sério. Foi um caso assim tão absurdo que nem os médicos cobraram nada, porque ele foi caso de estudo mesmo. E aí, ontem à noite, o Marquinhos começou um acesso de tosse seca muito intenso. E aí passou mal, teve convulsão e está internado, não é isso? E a Marília pede para que a gente levante um clamor pela vida dele, tá? Eu vou chamar o Orlando para fazer essa oração pelo Marquinhos. E aí depois a gente finaliza com a oração para o fim do culto. E pedindo, aproveitando aqui, né? Aproveitando o ensejo, ó, o Orlando trouxe aqui o material dele. Né? Nós vamos ser uma igreja assim generosa e vamos abençoar a vida do nosso irmão. Tem 2 trabalhos, eu tenho os 2, são muito bons, né? Que é o Compaixão, que é o trabalho anterior, e esse agora, Muito Mais Que Milagreiro. Vale a pena demais você adquirir, por favor, não deixe o irmão levar bagagem para casa. Vamos orar. Senhor, Tu conheces bem o Marquinhos. Tu conheces cada parte do seu corpo, cada célula, cada detalhe. O Senhor está com ele agora. E nós nos juntamos como igreja para pedir, Senhor, de acordo com a Tua vontade, que o Senhor o recupere plenamente. Que ele seja curado, Senhor, no poder que há no Teu nome, Jesus. Nós nos juntamos como corpo pedindo, Deus, dá-nos esse homem de volta, para que ele glorifique o Teu nome, Senhor, para que ele Te exalte, para que ele Te agradeça. A gente quer ver, Senhor, se assim o Senhor quiser. Nós clamamos, como o filho pede a um pai, Senhor. Nós Te pedimos isso, intervém com milagre, faz algo extraordinário naquele lugar. Que o Senhor use cada médico, cada medicação, cada pessoa. E que Deus, tudo isso seja para a glória do Teu nome. Quer na vida, quer na morte. Louvado seja o Teu nome. Nossa oração, nosso pedido é pela vida dele, Senhor, em plena recuperação. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse tempo que usufruímos na Tua presença. Obrigada pela Tua palavra, Deus. Obrigada pela vida do Orlando e do Euriano, Senhor. Obrigada, Senhor, Deus, pela comunhão dos santos, Pai. Obrigada, Deus, por esse projeto tão glorioso que se chama igreja e que o Senhor nos permitiu fazer parte, Deus.
Que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a graça de Cristo Jesus venham sobre nós e sobre a igreja espalhada em toda a face da terra. No nome santo de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Boa semana. Deus abençoe. Hoje é aniversário da UID. Parabéns. Deus abençoe o Lídio, que o Senhor realize o desejo do teu coração segundo a vontade dele e te faça essa pessoa cada vez mais alegre e parecida com Jesus. Te amamos, viu?